Bom, aqui no tópico 1, ele vai começar com o tema cuidando da doutrina. Vai falar sobre a necessidade de se cuidar e de se guardar a doutrina bíblica, né? Isso era papel de um grupo de cristãos que eram chamados de apologistas, né? Por isso que nós temos uma disciplina chamada apologética, que é defesa da fé ou defesa da doutrina. Subtópico 1. O que é doutrina? Que ele vai dizer que é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. Então a doutrina, ela é um conjunto de ideias. Ela é um conjunto de ideias sobre qual um determinado sistema ele está construído. No caso em questão, né, nós trabalhamos com a ideia da doutrina religiosa. Nós temos uma doutrina que é um conjunto de ideias que são preconizadas pela palavra de Deus, são confirmadas pela Bíblia Sagrada, e esse conjunto de ideias, ele baliza e ele orienta todo o nosso sistema de fé. Tudo que nós cremos, tudo que nós acreditamos está prefigurado nessa doutrina bíblica, e essa doutrina bíblica está embasada na palavra de Deus, né? É aquilo que a gente vai dizer que é a casa fundamentada sobre a rocha, em que a rocha é a palavra de Deus e ela é manifesta através da doutrina bíblica, a verdadeira doutrina. Aqui não se lê costumes, costumes são outra coisa, costumes são práticas, doutrinas são ideias, aquilo que se crê, aquilo que se acredita. É muito comum as pessoas confundirem doutrina com costumes. Fala assim, mas determinado corte de cabelo faz parte da nossa doutrina. Não, não existe a doutrina do corte do cabelo. Existe o costume, que a gente até entende que é um bom costume ou um mau costume, mas a doutrina é quem é Jesus, o que é a graça, o que é a redenção, o que é a ressurreição dos mortos, como será o arrebatamento da igreja. Essas perguntas balizam um conjunto de ideias que são a nossa doutrina. O tópico 2 vai dizer o lugar da experiência espiritual. E aqui vem uma advertência para nós que somos pentecostais, nós temos a prática de valorizar a experiência. E nós temos que valorizar a experiência. Todos temos que ter experiência com Deus, vivência com Deus, relacionamento com Deus. Mas nós não podemos deixar que a experiência sobreponha as escrituras. Por exemplo, a Bíblia Sagrada ela diz que eu não posso ter várias mulheres, porque o casamento, segundo o preceito bíblico, ele é heterossexual e ele é monogâmico. Mas aí alguém lá tem uma visão, uma revelação que diz que um anjo disse para ele pegar uma segunda mulher. Então ele vai tentar balizar a sua vida a partir da experiência espiritual, da visão, da revelação, do sonho. Mas essa visão, essa revelação, esse sonho, ele só tem validade se eles estiverem embasados naquilo que a própria palavra de Deus afirma. Porque a profecia e a revelação principais são a palavra de Deus. E aí vem o tópico 3, outra doutrina. Então, essas outras doutrinas são coisas que não encontram lastro na palavra de Deus. Elas não têm base naquilo que a palavra de Deus ela nos orienta e ela nos ensina. Então, se tem visão, se tem sonho, se tem revelação, se tem profecia, mas essa revelação, esse sonho, essa profecia está em desacordo com a palavra de Deus, então isso é uma outra doutrina ou uma doutrina estranha e nós não devemos receber, porque a doutrina ela é bíblica, a verdadeira doutrina ela é bíblica embasada na palavra de Deus.